Olá pessoal, tudo bom? Então, a gente já está encerrando esse bloco, a gente vai agora para a última parte e a gente vai também ver um pouquinho de sequências. A gente vai ver, sabe aquele tipo de questão assim, em que na verdade você não tem que ter nenhum conhecimento básico, você tem que apenas saber montar ali, mas assim, conhecimento prévio, na verdade conhecimento prévio você não precisa ter. E as bancas adoram esse tipo de questão. Seja ela qual concurso você for fazer, eles gostam muito. Então tome muito cuidado. Tem algumas questões que não está clara no edital. Assim, não vem lá especificado no edital, mas você tem que saber que é o estilo que a banca gosta. Aquele estilo que eu sempre falo para vocês, nós temos que pegar a linha de raciocínio do examinador. Essa linha de raciocínio é o que vai te dar uma direção para o que você tem que estudar para encarar o inimigo da sua prova, ou seja, o examinador que vai fazer a sua prova. Ok? Então vamos lá, vamos retomar. Olha só. Recapitulando, vamos tomar aqui. Ó. Se tiver uma frase condicional, primeira coisa, quem é condição necessária e quem é condição suficiente? Tá? Quem é suficiente, quem é necessária? Olha só. Se o S está aqui, a suficiente é essa. A outra vai ser necessária, tá? Então, se eu colocasse assim uma frase para você, ó. Chove. Chove se o gato late. Vamos lá. Quem é necessário e quem é suficiente aqui, ó? O S do se está aqui, ó. Se o gato late, então chove. Então, tá vendo que o S está aqui? Então, quer dizer que esse aqui, ele é o suficiente. E o outro vai ser necessário, tá? Se você quiser, é só você reescrever a frase. Se gato late, então chove. Agora fica claro, o S está aqui, então o primeiro é suficiente e o outro é necessário, certo? Como é que eu leio isso aqui? O gato latir é suficiente para chover. O gato latir é suficiente para chover. E chover é necessário para o gato latir. Certo? Então isso aí seria a gente lembrar um pouquinho a ideia do que é necessário, o que é suficiente. Condição. Esse tipo de questão, ele vai falar sempre assim, condição, suficiente ou necessário, tá? Ele vai te falar de condição. Então, olha só, vamos ver uma questão que caiu agora na prova da ESAF, FUNAI 2016. Sejam as proposições P e Q, onde P implica logicamente que. Lembra que eu falei para vocês lá atrás o nome desse símbolo? O nome dessa seta, ela implica, tá? É isso que ele está falando. Ele queria que você soubesse o nome da placa, o nome da seta, ok? Então, olha só. P implica logicamente que. Então, ele está falando que o P a seta o quê? Certo? Aí, ó. Diz dessa maneira equivale, ou seja, é igual a dizer que. Olha só. Tá vendo que ele está falando condição, 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 condição. Ou seja, ele quer que eu mexa com condição necessária e suficiente. Se a seta está aqui, é porque o se está aqui. Então, esse aqui é o meu suficiente. E o outro vai ser necessário. Tá? Então, vamos lá. O PP é condição suficiente para que? Pronto, já é a letra A. Acabou a questão. Matou de graça a questão. Ok? Assim, de graça não, porque eles sabem que as pessoas se perdem aí, tá? Não é porque ele está dando uma questãozinha de graça, não. Ele sabe que as pessoas perdem muito tempo aí, por isso que ele coloca, ok? Mas vamos analisar item por item, vamos analisar os outros, olha só. O que é condição suficiente para o P? Que é suficiente para o P? Não, ele é necessário. Aqui não é suficiente, é
necessário. O P é condição necessária? Não, é o que a gente acabou de ver, ele é suficiente. O P é condição necessária e suficiente? Primeira coisa, o necessário e suficiente é uma seta que vai e volta. Isso seria necessário e suficiente, tá? E o P não é condição necessária, o que não é condição necessária para o P. Olha só, mentira, porque ele é condição necessária para o P. O que é condição necessária para o P. E aqui está dizendo que não é, então está errada. Por isso que essa está errada, essa está errada, essa errada e essa errada. Ok? Agora olha só. Digamos que ele fale assim para você. Ó. Digamos que ele fale agora uma frase para você assim. Se João é médico, Paulo não é policial. Então, olha só, quem é necessário e quem é suficiente aí? Quem é necessário e quem é suficiente? Se o se está aqui, esta primeira, ela é suficiente para essa. E essa aqui é necessária, porque se o S está aqui, o S está onde tem o S. Como é que eu leio isso aqui? Ó? Paulo não é policial, é suficiente, aliás, é necessário para João ser médico. E João ser médico é suficiente para Paulo não ser policial, tá? Então, assim, como que ele pode falar para mim, ó? João é médico, é condição suficiente para Paulo não ser policial. Isso aqui é uma delas. Mas se ele quiser dizer primeiro disso aqui para mim, se ele quiser falar dali, Paulo não ser policial, lembra que raciocínio lógico é ideia, tá? É condição necessária para João ser médico. Pronto, os dois estão certos. Tanto esse quanto esse, os dois estariam corretamente escritos. Ok? E agora, vamos ver agora um tipo de questão diferente, que é aquelas sequências que eu coloquei lá como bônus. Então, olha só, é importante vocês entenderem esse raciocínio. Eu trouxe aqui, eu trouxe essa questão mais uma, para vocês entenderem a linha de raciocínio. Se vocês entenderem o raciocínio dessa daqui, olha só. Se vocês entenderem o raciocínio dessa questão que eu vou fazer, vocês começam a entender como que os examinadores gostam. Eu estou aqui te treinando para você saber exatamente o passo do que eles mais cobram. Não quer dizer que sempre caia assim, mas muitas vezes cai assim. E é aquilo que eu falo para vocês, um bom estrategista, ele não se foca em todo o leque. Ele se foca onde realmente cai mais. Isso é ser estrategista. Isso é raciocínio lógico e estratégico. Ok? Então vamos lá. As pranchetas de Ana, Bianca e Clara. Então vamos lá. Ele falou que tem a Ana, a Bianca e a Clara. São não necessariamente nesta ordem de ferro, madeira e plástico. Então ela falou para mim que é ferro, madeira e plástico. Uma das pranchetas é branca, a outra é verde e a outra é azul. Esse tipo de questão eu tenho que procurar uma afirmação. Ele vai me afirmar alguma coisa que eu não vou ter dúvida. Ele fala assim para mim, ó, a prancheta de Ana é branca. Opa, olha aqui, ó, a prancheta de Ana é branca. Então embaixo da Ana eu vou colocar branca. Ele já me definiu, certo? A de Clara
é de plástico. Ó, Clara de plástico. Por que eu não vou colocar plástico aqui? Porque quando eu coloquei a cor aqui, automaticamente eu já defini que esta linha, ela vai ser a cor, tá? Porque eu coloquei a primeira aqui, ó, eu coloquei branca. Então eu já defini que a linha aqui vai ser das cores. Então, ele falou que a de clara é de plástico. Então, vou pular uma linha, vou colocar aqui embaixo, plástico. Certo? Aí ele falou, a de Bianca não é verde. Olha só, se a de Bianca não é verde, de quem é a verde? Clara. Certo? E falou o seguinte, a de Bianca não é verde, então é da Clara, e nem é de ferro. Ele está dizendo que a da Bianca não é de ferro. Se a da Bianca não é de ferro, quem é de ferro? É a Ana. Automaticamente eu já descobri, porque olha só, eu tenho as cores branca, tá aqui, verde, tá aqui, tá faltando que cor? Azul. Então vem aqui e coloco azul. E ele tá falando para mim aqui, ó, um é de ferro, já tenho, madeira, opa, faltou madeira, eu tenho plástico, tá vendo? Tá faltando madeira, então madeira é o que tá aqui. Pronto, tá aqui, ó. O que eu sei então? Que a Ana tem uma prancheta de ferro branca. A Bianca tem uma prancheta de madeira azul. A Clara tem uma prancheta de plástico que é verde. Certo? Aí ele pede, ó, as cores das pranchetas de ferro, ó, de madeira, exatamente na ordem, e de plástico são respectivamente. Quando ele fala respectivamente, ele está dizendo nesta ordem. Então vamos lá. Vai ser o quê? Branca, azul e verde. Branca, azul e verde. Pronto, é a letra A. Acabou. Então, isso aí, mais um tipo de questão importante para vocês saberem. Certo? E agora, a gente vai para mais uma questão desse tipo. Olha só. Antônio, Bernardo e Carlos. Uma outra questão dessa forma. Vamos lá. Antônio, Bernardo e Carlos. Vamos escrever aqui antes. Antônio, Bernardo e Carlos. Aí ele fala assim para mim, ó, Antônio, Bernardo e Carlos são 3 colegas de trabalho casados e com profissões diferentes. Um deles é casado com a Elsa. Ó, vamos anotar aqui, ó. Um deles é advogado, um é contador e o outro é médico. Um deles é casado com a Daniela, o outro é casado com a Elsa, e o outro é casado com Frida. Sabendo que Bernardo... Aí, ó, lembra que eu tenho que procurar alguma afirmação? Sabendo que Bernardo é advogado. Opa, então já sei uma informação. Bernardo é advogado, então vou colocar advogado. Olha, quando eu comecei com esse pontapé, automaticamente eu já defini que a primeira linha, ela vai ser o quê? A profissão. Porque eu coloquei advogado aqui. Aí ele fala, sabendo que Bernardo é advogado, Carlos é casado com Frida. Carlos, eu posso colocar a Frida aqui? Não, porque eu já defini, de acordo com essa primeira, que a linha seria profissão. Então, Carlos é casado com Frida. Então, pulei uma linha. Ok? Depois, Carlos é casado com Frida. Daniela é casada com contador. Olha só. Se a Daniela é casada com o contador, a Daniela pode ser casada com Carlos? Não. Por que não? Porque ele já está casado. A Daniela pode ser casada com Bernardo? Não, porque ela é casada com... Ele falou aqui, Daniela é casada com contador. E ele é advogado, então não serve. Então, automaticamente, eu já descobri que a Daniela está casada com Antônio e automaticamente ele é contador. E olha só, nós tínhamos 3 profissões. Nós tínhamos 3 profissões.
advogado, contador e médico. Tá faltando quem aqui, ó? Contador, advogado, médico. Depois, Bernarda, aliás, um é casado com a Elza, Frida e Daniela. Frida, Daniela e Elza. Ok? Agora vamos lá, vamos olhar. É correto concluir que Antônia é casado com a Elza. Vamos lá. Antônia é casado com a Elza? Não, ela é casada com a Dani. Acabou. Antônia é casado com Daniela. Vamos lá. Antônio é casado com Daniela, até aqui certinho. E Carlos é advogado? Carlos é advogado? Não, ele é médico. Aqui está errado. Aqui seria médico. Ok? Letra C. Antônio é casado com Daniela. Antônio é casado com Daniela. Até aqui está certo. E Bernardo é contador. Bernardo é contador? Não, ele é advogado. Bernardo é casado com Daniela. Bernardo é casado com Daniela? Não, é casado com Elza. Então esse aqui sai fora. E não precisaria nem olhar o outro, porque no E, se contaminou uma, a resposta já está errada. Depois, Bernardo é casado com Elza. Bernardo é casado com a Elza. E Carlos é médico. Sim, é a letra E. Ok? E assim você vê esse tipo de questão. Aí olha só, quando vocês pegam esse tipo de questão, vocês podem dizer o seguinte: ah não, essa questão aí eu já vi, essa questão aí eu sei. Lembra que eu sempre falei para vocês, de acordo com quando a gente começou o curso, eu falei para vocês que a minha aula ela é baseada em construção de teoria. Só que para eu construir a teoria, eu pego as questões do concurso. Então é claro que de vez em quando vocês vão pegar essa questão, seja, eu já vi em algum lugar, eu já vi em algum lugar. Você vai ver de novo. Com certeza você vai ver. Porque a minha intenção aqui não é fazer, não, eu vou fazer 500 exercícios diferentes para você. Não, não vou. Porque a ideia não é essa. A ideia é construir o caminho na sua cabeça. Mesmo que essa questão você já tenha visto, aí se eu estou repetindo aqui, é porque eu quero que você veja mais de uma vez. Eu quero que você entenda o mecanismo de funcionamento dessa questão. Porque se você entender o mecanismo de funcionamento, eu não estou preocupado, porque eu sei que o examinador repete demais. Ele repete essa jogada várias e várias vezes. Aí você pode perguntar, então, mas por que você não colocou a outra aqui? Porque eu quero que você veja a mesma. Eu quero que você veja o mesmo filme 2, 3, 5, 10 vezes. Tá? Embora algumas pessoas não acreditem nisso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza que essa estratégia faz com que você aprenda melhor. O objetivo é você aprender. O objetivo é você construir um diferencial. É claro que você tem que ter algumas questões na sua cabeça, algumas questões chaves. Eu chamo essas questões de questões chaves. Você tem que ter essas questões na sua cabeça. Então, assim, ao invés de sair por aí fazendo 500 questões diferentes, faça menos. Confie no que eu estou falando. Faça menos, mas vai direto ao ponto. Vai direto ao que o examinador gosta. Se você for, com certeza você já está construindo seu diferencial. Com certeza, se você entender isso, você está entendendo o que é raciocínio lógico e estratégico. Isso aqui não é quantidade de questões. Isso aqui é saber o que eu vou repetir na sua cabeça. Saber o que eu vou falar para você. Lembrando que a teoria não muda. Se você pegar livro de teoria, qualquer livro de teoria aí fora, ele vai falar sempre a mesma coisa, porque teoria é teoria. Não tem como mudar uma teoria. Aqui é a mesma coisa. Não tem como eu mudar, porque eu quero que você veja a mesma. Deixando isso bem claro, o objetivo do meu curso é você ver a mesma. É você construir a ideia na sua cabeça. Quando meus alunos começarem a entender esse recado, o nível de aprovação disparou, porque eles entenderam o que eu quero dizer. Então, assim, entenda e veja. Primeiro dá um tempo, primeiro teste. Vocês vão ver como essa ideia, se você pegar essa questão e refizer ela várias vezes, você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Você vai entender que o seu cérebro ele vai construir esse caminho. Eu não estou preocupado se você lembra do gabarito. Ah, não, mas eu lembro do gabarito é tal. Não estou preocupado. Eu quero saber se você sabe chegar no gabarito. Chegar no gabarito é diferente de você diferente de você decorar. Eu posso decorar. Decorar o gabarito eu posso. Mas e como é que eu chego nele? Eu quero que você treine o caminho. Esse caminho que é o que eu chamo raciocínio lógico e estratégico. E é claro que a gente não treina caminho para qualquer tipo de questão. Tem questão específica. E essas duas, se você fizer essas duas que eu fiz agora, esse caminho é um caminho muito importante para vocês terem na sua cabeça. Ok? Então vamos agora fazer uma revisão geral. Vamos voltar a tentar fazer um apanhado geral, fazer tipo um brainstorm. O que é isso? Vamos jogar nossas ideias no papel? Vamos lá? Então vamos retomar. Agora olha só. Primeira coisa, se eu te der uma frase condicional. Se chove, o gato não late. Tá? Não precisa ter lógica nenhuma frase. Botar assim, se não chove, tá? Se não chove, gato não late. O que ele pode pedir dessa frase aqui? Ele pode pedir a negação. Lembra da negação? Porque isso aqui é uma condicional. Como é que eu nego uma condicional? O que eu faço com a primeira? Eu mantenho. Então vai ficar não chove. E o que eu faço com a segunda? Eu nego essa segunda aqui. Então vai ficar gato late. Ok? Eu mantenho a primeira e eu nego a segunda. Certo? Mas pronto. E se ele não quiser saber de negação? Se ele quiser saber o que é suficiente, o que é necessário? Lembra que esse primeiro vai ser suficiente, esse segundo vai ser necessário. Então, ó, não chover é suficiente para gato não latir. O gato não latir é necessário para não chover. Ok? Ele também pode pedir para você negar uma frase dessa forma aqui, ó. Não chove e o gato não late. Como é que eu nego essa frase aqui? Como é que seria a negação? No lugar do e, eu coloco ou. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego as duas. Aqui está dizendo que não chove. Qual é a negação de não chove? Chove. Qual é a negação de gato não late? Gato late. Tá? Gato late. Agora, e se fosse assim, ó? Não chove ou o gato não late? Como é que você negaria essa frase? Negação. Como é que seria? No lugar do ou, eu coloco e. E o que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então vai ficar chove e gato late. Ok? Então, negação do e, negação do ou, negação do se então. E agora? Todo dia que chove, o gato late. Como é que você negaria essa frase aqui? Negação. Eu tenho que furar esse todo, lembram? Então vai ficar como? Algum dia chove, a negação, tá? Algum dia chove e aqui está dizendo que o gato late. Eu vou falar aqui que o gato não late. Eu tenho que furar a ideia. Lembra? Se eu botar o seguinte, ó. Todo animal não é feroz. Como é que você negaria essa frase? Como é que seria a negação? Ficaria como? Posso falar pelo menos um animal? Pode, mas vamos pegar a ideia. A ideia seria algum animal.
Aqui está dizendo que não é. Se não é, eu vou dizer é feroz. Posso dizer pelo menos um animal é feroz? Pode. Posso dizer a negação do todo pode ser um nenhum? De jeito nenhum, não pode. Como que eu nego isso aqui, ó? Algum político é honesto. Como é que eu posso negar essa frase? Negação. No lugar do algum, eu vou colocar nenhum. Certo? E o que eu faço com o resto da frase? Mantenho. Então vai ficar: nenhum político é honesto. Tá? Se eu agora, nesse caso, nenhum político é honesto. A negação é essa. Mas será que ele pode me falar que essa mesma frase aqui eu posso falar dessa forma? Todo político. Quem não é honesto? Aqui, ó, quando eu estou falando nenhum político é honesto, o que eu estou dizendo? Todo político é desonesto. Aqui eu posso trocar. Aqui estaria certinho. Tá? Então, se ele dissesse a negação dessa frase e nas opções tivesse aqui, pode? Pode. Ah, mas e se tiver essa e essa? Aí a questão vai ter que ser anulada, porque tem duas respostas. Não pode. A resposta pode ser uma, tá? Uma das duas. Ok? Se eu dissesse assim, ó, à noite, Juliana foi ao clube. Como é que seria a negação dessa frase? Como é que você negaria essa frase? À noite, Juliana foi ao clube. Como é que você falaria? Como é que você negaria? À noite, Juliana foi ao clube. Como é que você fala? Juliana. Lembra que esse à noite está deslocado. Então, olha só. Como é que ficaria a ordem correta da frase? Juliana foi ao clube à noite. O correto dessa frase é eu tirar esse à noite daqui, ó, e botar aqui no final, tá? Mas eu vou deixar ela aqui à noite. Juliana foi ao clube. Então, por exemplo, eu posso falar Juliana não foi ao clube à noite, tá? Ela não foi ao clube à noite. Então, olha só. Agora, esse à noite, será que eu posso colocar ela no início? Posso, à noite não tem problema. Tá? À noite, Juliana não foi ao clube. Ok? E isso seria a negação. Ok? Então, olha só. Aqui eu tenho a negação do todo. Aqui eu tenho o se então. Lembra que a gente no se então, a gente também viu a valoração do se então. Viram isso? Lembram da história da valoração? A valoração, pegar essa página aqui, ó. Na valoração, o que eu quero que vocês saibam? 2 mais 2 igual a 7 e raiz cúbica de 1,3 igual a 0,2. O valor dessa frase inteira, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa, porque no E, uma falsa, a frase é falsa. Se eu pegar essa frase, colocar um ou, botar 2 ao quadrado igual a 4, e aqui colocar raiz cúbica de 1,3 igual a 0,7, nesse caso aqui, no ou eu preciso de uma verdadeira. Tanto faz essa quanto essa. Isso aqui vai me dar trabalho, mas isso aqui não me dá. 2 ao quadrado é 4. Então, se esse aqui é verdadeiro, no ou, uma verdadeira, a frase é verdadeira.
E o que eu quero que vocês tomem muito cuidado com esse aqui, ó. Se 2 mais 2, se, então, log de 8 na base 2 igual a 3. Essa frase aqui, qual o valor dela? Verdadeiro, porque no se, então, se o primeiro for falso, eu não quero saber quem vem depois, a frase é verdadeira. Ok? E assim a gente termina fazendo uma revisão, um apanhado. Lembrando que nas minhas aulas, de vez em quando, eu vou voltar e fazer uma revisão, para que vocês fixem a ideia. Porque não adianta a gente ficar só aula e só aprendendo matéria. Para você aprender, dê 2 passos para frente e 1 para trás. Que é esse método que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Ok? Então, a gente fica por aqui. Continuamos no próximo aula. Tchau, tchau. Até lá.